Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, o segundo episódio da série Marido de Médica. Na verdade, hoje a gente até falou sobre isso, que deveria ser Marido de Quase Médica, e aí no ano que vem, quando a Thaís estiver com o CRM na mão, a gente coloca o Marido de Médica. Mas, para efeitos de ficar com um nome mais amigável, vamos com Marido de Médica. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como eu percebi a maneira que a Thaís estudava no decorrer do ano do cursinho dela. Antes mesmo de começar as aulas no cursinho, ela já correu atrás de material, ela já foi no YouTube para procurar aulas de história, de geografia, enfim, de matérias que ela precisava estudar, que ela precisava relembrar alguns conceitos básicos, afinal de contas, que ela já estava pelo menos 5 anos do curso de psicologia sem ter contato com as matérias do ensino médio, ou seja, já fica tudo muito apagado na nossa memória, digamos assim, então é importante relembrar esses conceitos, até mesmo para fazer uma prova de bolsa do cursinho. Feita a prova de bolsa e depois que ela conseguiu um desconto no cursinho presencial, ela começou a estudar. Nesse momento, a gente conversou bastante sobre como ela se sentia em relação a voltar a estudar naquele momento. Ela já tinha ali uma questão que ela se sentia velha demais para fazer isso, ela começou a ter contato com pessoas bem mais novas do que ela no próprio cursinho, às vezes até pessoas que já estavam lá há 2, 3 anos, só que tinha uma diferença de idade que até hoje em dia ela fala bastante sobre isso nas redes sociais, que as colegas de sala dela variam aí de 6, 8, 10 anos de diferença muitas vezes, e acabavam que eram amizades que eu percebia que não se aprofundavam muito ali naquele momento. No começo do ano, a Thaís entrou assim: eu não vou fazer amizade com ninguém, eu não tô no cursinho para fazer amigos, eu não quero distrair nem um pouco do meu foco, que é estudar. Por um lado, isso é muito bom, eu falei com ela que eu achava que isso era importante, afinal de contas, ela já estava ali na sensação de correr atrás de um prejuízo de 5 anos longe dos estudos. Só que no decorrer do ano, não foi surpresa pra gente que ela tava sentindo falta. Às vezes você sente falta de uma amizade para trocar uma ideia, trocar informações mesmo sobre a matéria, sobre uma dúvida num exercício específico. Então, se isolar totalmente não é muito bom, não faz muito sentido. Uma outra coisa que eu reparei também que a Thaís fez nesse ano de cursinho foi utilizar muito bem o tempo de deslocamento dela. Então, assim, a gente muitas vezes saía junto, eu ia pro trabalho, ela ia pro cursinho, só que imediatamente depois que a gente se separava ali no metrô, que eu ia para uma estação e ela ia para outra, ela já dava um play num podcast, ela ouvia alguns podcasts de história na época para poder relembrar alguns conceitos. É um estudo de uma maneira um pouco mais passiva, né? Porque naquele momento ela não estava anotando, não estava debruçada em cima de um livro para poder estudar, mas ela estava ouvindo, ela estava recordando alguns temas, enfim, ela estava estudando antes mesmo de chegar no cursinho todos os dias. Uma outra coisa também que ela fazia quando ela não estava ouvindo o podcast era já ir lendo algum material, inclusive sobre a leitura obrigatória. A gente fez um esquema assim: quantos livros precisam ser lidos, quantas páginas tem em cada livro e qual que é o prazo que você precisa terminar esses livros para poder estudar e fazer a prova sabendo todos os livros, principalmente nos vestibulares exclusivos como FUVEST, Unicamp, entre outros. Eu coloquei isso numa planilha, coloquei lá nome do livro, número de páginas, contador de dias, fiz lá uma contagem dos dias e chegamos à conclusão que ela precisava ler 10 páginas por dia, 15 páginas por dia. Todo dia ela lia essa quantidade mínima de páginas. Muitas vezes ela passava dessa quantidade mínima de leitura, fazendo com que ela terminasse todos os livros obrigatórios 2 meses antes das provas, o que é muito bom também. Passados os primeiros meses do cursinho, a Thaís percebeu que algumas matérias ela tinha mais dificuldade do que outras. Então, nessas matérias específicas que ela estava se sentindo dificuldade, ela tinha que buscar fazer alguma coisa diferente de apenas ir no cursinho para assistir o professor falando sobre aquela matéria. E aí que veio a ideia do Descomplica. Na época, o Descomplica era uma plataforma muito recente, sempre foi uma plataforma acessível. Hoje mesmo a gente consegue contratar o cursinho por parcelas de R$17 a R$22. Gente, esse valor é o valor de um hambúrguer que você goste na sua cidade, eu tenho certeza disso. E ajudou muito, muito mesmo. Ajudou ao ponto de quando ela sentia que algum determinado professor não conseguia passar aquele conhecimento de uma forma que ela entendia, ela reassistia aquela aula dentro da plataforma do Descomplica, fazendo com que as informações se complementassem de alguma forma e ela conseguisse ter certeza e ter o domínio daquela matéria que era necessário para ela fazer a prova. Eu não tenho dúvida que o Descomplica foi essencial para a aprovação dela nesse ano. Como ela entrou o ano
de cursinho, sabendo que ela queria aproveitar aquela chance ao máximo, tanto que ela entrou focada em não fazer amizades, focada totalmente nas matérias e procurando informações extras, como podcasts, Descomplica, leituras obrigatórias, depois ela leu resumos, depois ela pegou guias de atualidades que na época era vendido na banca de jornal. Eu nem sei se banca de jornal existe mais, acho que até existe algumas, mas hoje a gente consegue todos esses materiais online. Então assim, o acesso à informação, ele tem que ser extra, ele tem que sempre ser um pouquinho a mais, ele tem que ser uma coisa que você consiga ir além daquilo que o professor está falando, a não ser, claro, que você tenha consciência de que aquilo que o professor falou já foi suficiente para você dominar a matéria. Um outro tipo de material também que a Thaís consumiu bastante durante esse ano foram os documentários na Netflix. Mesmo que ela não tinha como saber quais eram os temas que seriam cobrados na redação, documentários são enriquecedores. Tem uma lista assim de vários documentários na Netflix, na Amazon Prime, enfim, você pode buscar na sua fonte favorita, mas o importante da questão do documentário é que ele vai te ajudar a criar vocabulário tanto quanto livros que não sejam só os livros obrigatórios. Você sempre está lendo algum livro, é importante por causa disso. Você acaba adquirindo mais pontos de argumentação que são extremamente importantes na hora de fazer a redação. Aqui também eu gosto de falar que assim, enquanto ela estudava, a gente tinha rotinas um pouco diferentes. Eu estava envolvido com o meu trabalho, na época eu trabalhava numa agência de publicidade. Quando eu chegava em casa, a gente chegava em horários bem diferentes, muitas vezes ela chegava já um pouco antes da hora do rush ali, das 6 horas da tarde, eu normalmente chegava após as 19 horas, mas a gente sempre aproveitava esse tempinho para fazer uma paradinha, tomar um café juntos ou fazer um jantar, alguma coisa do tipo. Ela voltava a estudar mais um pouco e enquanto isso eu ia fazer outras coisas, eu jogava videogame, enfim. Eu até me sentia um pouco mal por isso, porque eu ficava olhando ela lá estudando horas e horas por dia. Eu já tinha efetuado minha carga de trabalho obrigatória, digamos assim, do emprego que eu tinha, finalizava o meu dia jogando videogame. Assim, não é errado, sabe? É uma coisa que eu até trabalhei muito na terapia de me sentir mal, sabe? Por estar aqui jogando videogame enquanto ela está estudando. Isso acontece muito hoje em dia também. Muitas vezes a Thaís está aqui estudando e eu estou fazendo outras coisas, como jogando videogame, ou lendo um livro, ou trabalhando em alguma coisa nossa, mas eu acho que isso só reflete que são momentos diferentes e que nós temos necessidades diferentes também, que é uma coisa muito importante pra gente. Mas sempre que a gente buscava um filme ou um documentário, eu assistia junto, mas eu confesso que algumas vezes eu dormia porque já tava, sei lá, já tava cansado do meu dia e nem sempre eu conseguia acompanhar. Eu falo brincando isso, mas claro que pra ela tinha um peso, uma importância muito maior dela assistir aquele documentário do que pra mim. Pra mim também foi importante porque eu acabei aprendendo sobre outras coisas, mas o peso e a responsabilidade em relação a isso era um pouco diferente. Tanto que muitas vezes ela assistia o documentário com um caderninho do lado, que ela anotava alguns pontos. Então, isso são algumas dicas que pode te ajudar no decorrer aí do ano, quando você estiver estudando para o vestibular. Tudo isso que eu falei até agora me chamou a atenção para uma coisa. Eu percebi que ela estava muito dedicada e muito esforçada para conseguir e alcançar o seu objetivo. Claro que no começo eu acreditei que ela já ia passar ali de primeira, como foi o ocorrido. Só que assim, eu não tinha garantia nenhuma que isso ia acontecer. Afinal de contas, a prova depende dos concorrentes, de como ela ia estar se sentindo no dia, das questões, se ia cair uma questão que ela estava preparada ou não. Então assim, no meu ponto de vista, a minha parte de ter certeza que ela ia ser aprovada com 1 ano de cursinho era muito mais uma questão de crença do que uma questão realística. Só que de alguma forma eu acho que isso acabou incentivando ela. E também uma coisa que eu acredito que tranquilizou ela, não no sentido de estudar de uma forma relaxada, mas que deu aquela tranquilidade que ela não precisava se preocupar em apresentar o resultado já de aprovação no primeiro ano, foi que eu falei: tente quantas vezes forem necessárias. Para nossa sorte, foi necessária apenas uma vez, que foi ótimo porque a gente já emendou o cursinho na faculdade. No próximo vídeo, eu pensei em trazer para vocês como foi a questão da mudança de cidade. A gente saiu de São Paulo, capital, para vir para São José do Rio Preto, aqui no interior. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso aqui nesse quadro Marido de Médica, comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber. Ficamos por aqui nesse vídeo, um beijo e até a próxima!